Olha, reta final lá em Brasília, viu? A última semana de trabalhos no Congresso Nacional, antes do recesso de deputados e senadores, deve ser usada para aprovar o orçamento 2024. Está prevista também a votação no Senado da medida provisória que altera a tributação de incentivos fiscais concedidos pelos estados às empresas. Já os deputados devem analisar um projeto de lei das apostas esportivas, essa que a gente já vem falando há algum tempo, né? Foi aprovado pelos senadores em 12 de dezembro. No Supremo, o julgamento sobre o aumento de 300% no salário do governador Romeu Zema deve ser concluído. Ô Edilene, a semana aí tá pesada, hein, pra turma? Está pesada, Júnior. Uma coisa impressionante é que a cidade está completamente vazia, porque em todos os poderes, em muitos deles, o recesso parlamentar, né, o recesso parlamentar é no Legislativo, mas o recesso de fim de ano já começou em outras instituições. Então, a cidade está muito vazia, poucos carros, muito triste Brasília nesse momento, mas também muito agitada, principalmente no Parlamento, porque o recesso só vai começar depois que as votações importantes forem feitas. Um balanço que a gente pode fazer desse primeiro ano do governo Lula em relação às pautas no Congresso Nacional foi que, embora ele tenha recebido vetos para pautas importantes, como é o caso do marco temporal, derrubadas de vetos importantes, o presidente Lula conseguiu a aprovação de pautas econômicas relevantes que eram prioritárias para ele, e ele termina esse ciclo nesse final de semana. O déficit zero continua arriscado, mas as pautas que têm a ver com a arrecadação, elas serão aprovadas aqui no Congresso Nacional. Esse é o clima. Então, a última semana é uma semana muito agitada, quarta e quinta-feira com muitas votações, e com o governo, na medida do possível e tendo uma oposição expressiva, vai conseguir aprovar as suas pautas que têm a ver com as prioridades econômicas e com a arrecadação, Júnior. Esse é um balanço simples do que a gente pode dizer do que será essa semana e do que foi a aprovação de pautas relacionadas à arrecadação nesse ano. A turma empurra com a barriga e fica a última semana é pesada lá. Eu vou repetir o que falo todo fim de ano, pelo menos 10 vezes no Conversa. Eu estou feliz e preocupado. Feliz porque o Congresso está funcionando, está votando pra caramba. Tem muita coisa sendo votada, coisa importante, reforma tributária, muita coisa importante está sendo votada. Então, parabéns. O governo também está liberando emenda pra caramba, Eduardo. Hein? O governo também está liberando emenda pra caramba. Aí vota. Vota. E por falar nisso, estão votando no orçamento do ano que vem, Júnior, não apenas o orçamento impositivo, vai determinando que saia. Os caras estão incluindo no orçamento que o governo tem que dar o dinheiro para eles gastar nas bases, tal do impositivo, e que tem que liberar até junho. Ou seja, garantir a eleição que os caras querem. Mas eu estou feliz porque está votando e preocupado. E nessa hora, amigo, é que corremos o risco. Tem um negócio chamado Frankenstein, que a gente descobre depois. E se a gente não ler com calma aquilo ali, não entender, se nós jornalistas, Marcelo, não escrafunchamos aquilo ali, o negócio traz alguns problemas depois. Eu não estou feliz não, viu, Eduardo? Tenho acompanhado, né, no portal Siga Brasil do Senado, como está sendo o orçamento do ano que vem, o que são as coisas que estão entrando, estão saindo, e tem algumas coisas preocupantes especificamente para Minas Gerais. Tem muito pouco recurso para obras em Minas. O orçamento de 2024 não prevê grandes investimentos em rodovias mineiras, em algumas obras necessárias. Eu acho muito preocupante. E nessa última semana, é exatamente agora que costumam ter algumas mudanças de última hora. Tem uma turma no Congresso que quer dobrar praticamente o fundo eleitoral, né, o chamado fundão, que já foi de 2,5 bilhões, estão querendo passar para 5. Então, a gente, né, acompanha algumas votações importantes, mas, no geral, eu vejo com muita preocupação, acho que serve de alerta até para a bancada mineira, para os políticos mineiros, cobrarem que a fatia do bolo do orçamento para Minas Gerais seja melhor dividida. William, isso que o Marcelo chama atenção, que é a grana para Minas Gerais, para obras que a gente já pede há muito tempo, acaba sendo preocupante para nós que moramos aqui. Bom, ainda, lembre, a gente não pode esquecer da recuperação fiscal e dessa tensão que existe entre Zema e Lula, né? Gente, o governo está muito feliz, ele aumentou aí a possibilidade de arrecadação. E é claro que, para isso, o Lula atribui esse sucesso ao Fernando Haddad, mas no fundo, a gente não pode esquecer do trabalho do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, foram os caras que trabalharam para isso, mas o Lula em São Paulo bateu palmas, viva o Fernando Haddad, que maravilha! Senhores, pelo amor de Deus, nós estamos lascados, porque assim, vai aumentar a arrecadação, com isso vai aumentar impostos, o senhor vai pagar mais caro, e o que a gente está vendo é isso que a Edilene falou, Brasília, já não tem mais ninguém, é tudo pelo celular, pelo votinho, se bobear, nem o deputado vota, quem vai votar é o assessor que está acompanhando aquela sessão.
Então, no fundo, todo fim de ano é a mesma bagunça. Não muda nada. Em relação à verba para a eleição, imaginar que a cada 2 anos nós vamos gastar 5 bilhões de reais com eleições é ridículo, né? Num país como o nosso. Você quer completar mais? É muito dinheiro e é importante a gente também falar de um tema que você citou, Júnior, do aumento dos 300% do governador Romeu Zema, né? Que essa semana Brasília vai definir, o Supremo já indica que vai ter maioria liberando, né? Autorizando esse aumento, e aí entra naquela discussão que a gente tem sempre, né, Eduardo? É preciso trazer pessoas competentes para o governo, né, secretários competentes para o governo, mas ao mesmo tempo, esse tipo de projeto, ele manda um recado, né? Ele serve como um símbolo para a população, né? Serve como um símbolo também para as outras casas. Um aumento de 300% no Estado que está tentando entrar no regime de recuperação fiscal é um sinal muito negativo. A gente entende que o salário, né, dos secretários estavam defasados há mais de década, que é preciso um salário digno para atrair bons profissionais. Só que o recado que você passa, né, para as casas legislativas, para os servidores públicos, quer dizer, a gente está correndo risco de, no início do ano que vem, voltar até atrás de salário do servidor público. Será que era o ano, será que era o momento Mas é do governador se dar um aumento de 300%? É constitucional? É constitucional. Tá. É legal, não é ilegal. Mas é moral, a gente precisa discutir isso também. Marcelo, eu acho que é moral. Eu acho que é moral e acho mais. Acho que as pessoas sérias desse Estado compreendem. Não está aqui um advogado do Zema, mas eu penso que não é. Tanto é que o Supremo vai dizer que vai arquivar a ação. Não é lícito imaginar que um governador ganhe 10 contos por mês. O que estava acontecendo desde a gestão Aécio Neves era a irresponsabilidade de alguém que, para fazer média com a torcida, e como tinha malas à sua disposição, fez essa graça. Gente, nós temos que ter compromisso com a seriedade. Eu concordo, Eduardo. Como é que você vai contratar um secretário de Estado pagando esses 5 contos? Ou você arruma penduricário? Nós estamos vendo aí hoje, o Exército Brasileiro vai gastar 4 milhões de reais para 150 generais mudarem de cidade, Júlio. Isso é que é sacanagem com o povo brasileiro. O que é salário é transparente. Eu acho que é legal, moral, devido e decente. Só quem gosta de fazer politicagem com o que é certo vai criticar o governador. Eu concordo, Eduardo. O governador não passou o salário dele para 500 mil, não, gente. Ele passou para 40 conto. Que é o que ganha todo... que ganha, vírgula, né? É o que dizem ganhar desembargadores, promotores, que na verdade a gente sabe que não é isso. Eu concordo, Eduardo, mas você concorda que no momento que o Estado vive, com as contas no vermelho, com um déficit de 8 bilhões, será que era o momento ideal? Acho que era, porque ele acabou de pagar os prefeitos o que o Pimentel e o PT, que hoje está chiando, negaram que era direito deles. Ele botou as contas relativamente ótimas, porque o déficit continua, e agora ele fez uma recomposição. Eu prefiro 1000 vezes um secretário de Estado ganhando 20 contos no salário do que ganhando 5 e 100 por fora, João. Mas será que vai acabar mesmo esse por fora? Mas aí é outra cobrança, gente. Então, mas o problema está nos 300%. Mas aí é outra cobrança. Que foi de uma vez. Mas é o que o Eduardo falou. Os incompetentes que passaram antes não resolveram. Aí joga na mão do cara e ele precisa resolver de forma administrativa. E a decisão é constitucional. Tudo que está no papel e é transparente, não me assusta. Eu acho que podia ser bem menos, viu? Ô, Edilene, você chamou? O caso é o seguinte, o governador Romeu Zema, quando entrou, tinha um salário... A gente está com um problema na conexão da Edilene, né? Vamos refazer esse contato com ela, depois eu deixo ela terminar. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Essas coisas tem que falar, gente. Quem foi o cabeça do governo Zema na primeira gestão? O responsável pelo acordo de Brumadinho Júnior? O Otto Levin, né? Ele saiu do governo para ganhar 20 vezes mais. Se você quiser ter gente boa no governo, tem que ter um salário minimamente decente. Você acha que eu, Eduardo Costa, que estou bem empregado da Rádio Tatiaia, recebo amanhã um convite para ser secretário de comunicação do governo de Minas, para ganhar 10 contas, eu vou lá fazer o quê? Só se eu vou doido. Mas é o direito dele para iniciativa privada, então, Eduardo. Meu Deus do céu, mas vamos pagar, o cara bem para o serviço público. Tem gente boa, Marcelo? Aumento de 300 é exagerado. É por isso que a gente tem um monte de incompetente nesse país. É, exatamente. Porque você paga pouco, pega qualquer um cara que não entende absolutamente nada, coloca no poder, seja na prefeitura, coloca ele como vereador, deputado, e ele enxerga aquilo como uma maneira de ganhar uma grana. E, na verdade, não é um cara profissional. Não é um cara capacitado, às vezes, para o cargo. Então, assim, vamos profissionalizar o negócio, cara. Vamos criar. Eu acho que o que incomoda, talvez, é o discurso diferente da prática. Mas, Edilene, você chamou.
Chamei, Júnior, voltei. O negócio é o seguinte, eu acho que teve uma questão de timing também que o Marcelo pontuou bem. O governador Romeu Zema, quando entrou, estava com um salário defasado, os secretários também, eu acho que esses cargos são cargos importantes e que tem que ter um salário compatível. Para trazer um secretário da iniciativa privada, você não pode pagar ele pouco, porque se ele pode ganhar muito em uma empresa privada, ele não vai querer ser o secretário. E o caso do governador Romeu Zema tirou vários secretários da iniciativa privada. Então, eu acho que valia um aumento de salário, só que o timing foi errado. Ele não fez no começo porque era contra o discurso dele de não ganhar dinheiro com a política, então ele não pôde fazer, teve que ficar pianinho ali. E depois dos 4 anos, quando ele ganhou a eleição, quando a situação estava estabilizada, pagou as prefeituras, acertou o salário dos servidores, ele achou que era a hora de virar, só que era uma hora ruim, porque a economia vai mal. Então, eu acho que isso também é uma crise de comunicação, eu acho que ele possa ter as dificuldades dele de segurar os secretários em relação ao próprio salário que ele doava e parou de doar no segundo mandato, mas eu acho que teve uma questão de timing. Infelizmente, o planejamento dele não bateu com o que é a questão da economia nacional, não tem a ver com o que foi dado aos servidores, e isso provocou um problema dele. E esse é um problema não só de medida administrativa, mas também é um problema de comunicação. É a hora que a comunicação pondera. Essa é uma hora ruim, vamos pagar por isso. E a comunicação tem um papel importante no governo, o Romeu Zema tem uma equipe de comunicação muito boa, mas nesse caso foi uma falha de estratégia administrativa e uma falha de estratégia comunicacional. Ô, gente, o debate é bom, mas eu preciso fechar. Fecha aí, Eduardo. Eu vou fechar discordando de dentro também. Hoje eu estou aqui para discordar. Comunicação hoje boa no governo dividiu. Hoje nunca teve, não tem, nunca teve. A comunicação do governo é horrorosa. Horrorosa. É o grande defeito desse governo. Mas o Zema é gente boa. Gente, vamos fazer um país mais honesto. Vamos fazer um país mais honesto. Vamos pagar salário justo. Vamos arrumar um jeito de pagar um salário de 70 conto para um juiz, para ele não ter que ganhar 20 e depois, quando vai entrar de férias, ter não sei quanto, não sei o quê. Vamos fazer as coisas honestas. Vamos tornar o país mais honesto. Vamos fazer um presidente gastar menos com viagens, hospedagem. Não vamos, sabe? Sabe, olha aqui, eu conheço, Júnior, eu conheço secretários de Estado, os melhores caras que eu conheci que trabalharam na máquina pública, quando sai, falam assim, Eduardo, perdi 4 anos de dinheiro, quebrei. Os caras quebram só.